Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é meu canal aqui no YouTube para oferecer para você, estudante aí que se prepara para o Enem, a melhor preparação em filosofia e sociologia. Vou te apresentar hoje um resumo do que a gente vai ter nesse ano de 2026. Tem muita coisa legal que eu preparei de conteúdo para que você possa ter segurança para responder e enfrentar a prova de humanas, especificamente no que diz respeito à filosofia e à sociologia. Enfrentamento dos conceitos, a contextualização das questões, como ler efetivamente e de modo eficaz uma questão de filosofia, uma questão de sociologia. Eu espero que esse curso possa alcançar o maior número de pessoas. Para isso, eu conto com a sua ajuda. Fique à vontade para indicar, para compartilhar. Vai ser um curso oferecido aqui pelo YouTube completamente gratuito. Vou fazer o comentário contextualizado de cada uma das questões, de cada um dos períodos da filosofia e dos temas específicos da sociologia, dos sociólogos clássicos, e vou estar sempre à disposição para interagir com você aí pelas redes sociais. Vai ser um prazer te responder e te acompanhar por lá, tá? Vamos dar sequência aqui então. Eh, bom, acredito que a filosofia é uma das formas que potencializa o pensamento humano e pode conduzir aí à liberdade criativa, à liberdade profissional, à liberdade, enfim, de expressão, de todas as suas formas possíveis. Nesse sentido aqui, então, a gente começa o nosso curso contextualizando um pouquinho aí de quem que eu sou, para que você possa me conhecer um pouco, possa saber quem que vai ser o seu professor aí de filosofia e sociologia e às vezes até mesmo se identificar com algumas preferências culturais que eu tenho. Bom, eu sou formado em filosofia, tenho uma segunda formação em direito, mas a minha formação em filosofia é naquela que é considerada por muitos da área da filosofia talvez uma das melhores faculdades de filosofia da América Latina e também do mundo, que é a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que fica aqui em Belo Horizonte. Bom, eu não sou Belo Horizontino, talvez vocês percebam isso aí em algum momento durante a minha fala. Eu nasci no Pará, e vim morar muito novo aqui em Minas Gerais. Passei por Sete Lagoas, Juiz de Fora e resido atualmente aqui em Belo Horizonte. Bom, muito bem. Falando aí das minhas preferências culturais, gosto muito da série Dark. Vocês devem imaginar o motivo para quem já assistiu. É uma série que tem uma forte conotação filosófica. Gosto muito também, eh, em termos musicais, do Metallica. O estilo preferido é rock, mas eu tenho meus desvios aí de personalidade. De vez em quando escuto um Gustavo Lima, que já é um pouco talvez ultrapassado, né? Para a geração atual, mas escuto sertanejo, escuto outros estilos musicais também, mas preferencialmente rock, quase sempre tem tocado nas minhas playlists. Bom, no que diz respeito a podcast, meu podcast atualmente preferido é o Xadrez Verbal, porque ele está aliado aí a um sonho que também que eu tenho e que eu persigo, e por isso eu me identifico tanto com vocês. Eu também estou nesse lugar ainda de estudo, de preparação para um concurso específico. No caso aqui, estou falando da diplomacia. Diplomacia que é um concurso extremamente difícil e que exige também uma preparação a longo prazo. Bom, e em relação a filme, o filme que me marca muito é o It's a Wonderful Life. É um filme que foi traduzido para o português como A Felicidade Não Se Compra, e que eh, retrata uma história muito bonita, com uma mensagem muito poderosa e eu acho muito importante, teve um peso muito significativo para a minha vida. Bom, eu não mencionei aqui, não coloquei no slide, mas acho que vale a pena compartilhar também isso com vocês. Em termos de gênero literário, de literatura, gosto bastante de literatura, passei a gostar bastante, na realidade, de literatura eh, da América Latina, especialmente o Gabriel Garcia Marques. Demorei muito a ler os livros, sempre começava e nunca terminava, e de uns tempos para cá acabei finalizando alguns e eu gosto muito da forma como o Gabriel Garcia Marques escreve, então tem meu coração todo. Bom, eu sou professor de filosofia nas escolas
aqui em Belo Horizonte há 10 anos, tenho trabalhado nas principais escolas particulares de Belo Horizonte, aquelas que estão no topo do ranking aí do Enem, eh, sempre encabeçando aí os projetos pedagógicos inovadores em filosofia, sociologia, na área de humanidades. Sempre gostei muito de poder me empenhar ao máximo para oferecer o melhor para os meus alunos. Tenho certeza que tenho alcançado esse objetivo com frequência. Tenho certeza que os alunos que passaram por mim tiveram uma tranquilidade para fazer a prova de filosofia, de sociologia, responder essas questões, né, na prova de ciências humanas. Eh, bom, e aí queria já iniciar com vocês falando um pouquinho então da nossa filosofia. Pessoal, no que diz respeito especificamente à filosofia, tem duas coisas importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Bom, a primeira delas é que vocês têm questões objetivas a resolverem. Não é novidade para ninguém que a filosofia sempre anda numa corda bamba no cenário brasileiro da educação. Vira e mexe, se cogita retirá-la, ela vai e volta. O cenário nacional é sempre muito difícil. eh, Existe notícia de que ela foi retirada da grade curricular de muitos alunos no ensino médio, mas ainda assim, como a gente vai ver um pouco mais adiante, ela acaba sendo cobrada em algumas questões e em muitas questões, na verdade, assim como a sociologia também, o que gera, portanto, aí uma baita de uma dificuldade para quem se prepara para o Enem, né? Vai para o Enem sem ter essa base filosófica. Isso gera aquela sensação no aluno de que, bom, o Enem foi só filosofia, o que, que é isso? Que loucura! Ou foi só sociologia? Bom, a gente vai ver um pouco disso. Um segundo ponto que eu queria comentar com vocês é que também, tudo bem, tem o lado objetivo, tem as questões práticas, é preciso estudar para responder isso, mas eu gostaria muito de reforçar nesse ponto com vocês aqui, que é o quanto a filosofia pode te ajudar a pensar melhor o mundo. E pensar melhor o mundo significa pensar melhor o Brasil. E pensar melhor o Brasil significa pensar todos os problemas que são levantados aí nos eixos temáticos de redação. E eu queria muito que você viesse com o coração aberto, com a mente aberta, que viesse com uma postura humilde, para que você pudesse construir esse conhecimento junto comigo, para que você pudesse pensar melhor esses problemas junto comigo, porque eu tenho certeza que isso vai te auxiliar a argumentar melhor, a refletir melhor, a escrever melhor e a ter bons argumentos, boas citações, seja de filósofo, seja de sociólogo, para a redação. Bom, no que diz respeito especificamente às áreas da filosofia, o que a gente tem aqui é que a filosofia contemporânea acaba sendo a área que acaba tendo uma maior recorrência, perdão, nos últimos talvez 10 anos aí no Enem, vai. Acredito que desde 2015, essa é a leitura, tá, pessoal, que eu faço da prova. Talvez outros colegas possam fazer diferente, mas desde 2015 eu tenho notado uma cobrança cada vez maior de questões da filosofia contemporânea. É um período mais recente da filosofia que se inicia no final do século XIX e se estende até os dias atuais. É um período difícil porque existem muitas temáticas, muitos filósofos, várias vertentes, e isso vai trazer uma dificuldade aí, sem dúvida, para o nosso estudo, mas que a gente vai conseguir superar junto. Em segundo lugar, a gente tem a filosofia antiga, que é já um clássico na história da filosofia. Diga-se de passagem, a prova de 2005, perdão, a prova de 2025, ela foi muito significativa, muito equilibrada, porque ela trouxe quase que todos os trechos aí, né, quase que todas essas fases da história da filosofia, passando pela filosofia antiga, moderna e contemporânea. Bom, o segundo ponto, então, que eu ia falar com vocês a respeito dos repertórios, é o quanto que filosofia pode ser importante, assim como a sociologia, para que você consiga adquirir esse repertório e, de fato, fazer uma boa redação. Já quero fazer aqui uma ressalva, tanto para vocês como para os meus colegas professores de redação. O meu objetivo aqui não é ocupar esse lugar, não é dar uma aula de redação para você, mas apenas te oferecer, a partir do que a gente tem de conteúdo de filosofia, do que a gente vai ver durante esse nosso curso, para que você, a partir disso, possa, se quiser, utilizar desse mecanismo para, de modo instrumental, argumentar, construir uma citação, fazer uma referência indireta,
a um filósofo ou alguma filósofa, algum sociólogo ou socióloga, tá certo? Bom, e aí você pode se perguntar, mas talvez não seja tão importante assim. Eu quis trazer aqui alguns números para que você pudesse enxergar um pouquinho melhor. Bom, eh, em relação a esses números, o que eu queria te mostrar é que a filosofia, ela foi utilizada, assim como a sociologia, nos últimos 5 anos aí, se a gente pegar de 2020 até 2024, eu não peguei ainda os dados agora recentes do Enem de 2025, de redação, mas pegando as redações aí que tiveram nota 1000, certamente as que também não tiveram nota 1000, elas utilizaram, sem sombra de dúvidas, repertório sociocultural de filosofia ou de sociologia, pegando apenas esses 5 últimos anos aí, de 2020 a 2024, os dados que nós temos são os seguintes, olha só. Em 2020, com esse tema muito legal de ser debatido, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, nós tivemos aí de 21 redações, olha só, pessoal, 21 redações analisadas por mim, que tiveram nota 1000, delas, 16 tiveram eh, algum tipo de repertório direto ou indireto de filosofia e de sociologia. É muita coisa. Da mesma forma, em 2021, né, ó, das 18 que eu analisei que tiraram nota 1000, 12 obtiveram, ou citaram, perdão, repertórios ligados à filosofia ou sociologia. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos para que vocês pudessem ver na prática como que isso funciona. Olha só que legal. No ano de 2020, quando o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, o que uma candidata fez que eu achei muito interessante foi usar repertório de filosofia clássica para pensar esse problema. Certamente, gente, Platão nunca falou sobre saúde mental, tá? Deve ter mencionado alguma coisa, mas não diretamente, né? Talvez essa discussão é uma discussão mais contemporânea, né? Mais recente, aí do século XX para cá. Mas o fato importante é que a candidata aí, no caso, ela utilizou desse repertório de Platão. Com certeza é um repertório que todo candidato que se prepara tem acesso durante as aulas, porque é um conteúdo fundamental, um conteúdo fundante de filosofia que todo mundo precisa ter. E aí então ela, de modo muito criativo, respondeu essa pergunta, né, esse problema: por que que existe o estigma, eh, na sociedade brasileira em relação à doença mental? E aí ela foi lá em Platão, olha só, vale a pena a leitura aqui para a gente pensar um pouquinho. Abre aspas, né? Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que em sua obra A República narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acorrentados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Dessa forma, é notório que, em situação análoga à metáfora abordada, os brasileiros, sem acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais, vivem na escuridão, isto é, ignorância, disseminando atitudes preconceituosas. Olha só que interessante, gente. Ela, de modo muito criativo, eh, adequou o que Platão disse sobre conhecimento para um conhecimento específico, que foi o conhecimento acerca de doenças mentais. O tema geral, na verdade, que Platão está abordando é como que a gente pode conhecer a realidade, como que a gente conhece o mundo. Ele utiliza dessa metáfora, dessa alegoria da caverna, para dizer que, na verdade, todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, seus colegas, todos nós temos um conhecimento parcial, um conhecimento enganoso, um conhecimento falso da realidade. E que é preciso fazer um esforço para superar esses preconceitos, esses estigmas que todos nós carregamos desde a nossa mais inicial formação, né? Beleza? Bom, e aí vocês podem pensar, mas só tem repertório ligado à filosofia clássica? Vamos ver aqui então um que também do mesmo ano, né, de 2020, com esse tema aí do estigma associado às doenças mentais. No caso, a menção ao filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, Byung-Chul Han, que escreve uma obrinha pequena, mas que se tornou muito popular, que é Sociedade do Cansaço. Nesse livro, o Byung-Chul Han fala que a Sociedade do Cansaço é consequência da sociedade do desempenho. Ao se cobrar excessivamente por um desempenho absurdo, as pessoas estão entrando em um grande esgotamento, um burnout. E é daí então que vêm as doenças mentais.
Olha só como que o candidato aí, no caso, argumentou usando aí o Byung-Chul Han nessa redação. Olha só, abre aspas, né? Ademais, a manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas valorizados odiernamente, os quais muitas vezes desvalorizam o diferente. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, o século XXI é dominado por uma sociedade do desempenho, na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Nesse panorama, o indivíduo imerso em si mesmo não consegue enxergar e aceitar a pluralidade de seres humanos que o circundam. Dessa forma, o cidadão brasileiro inserido nessa lógica nega o doente mental e classifica-o como anormal, reforçando estigmas danosos. Bom, muito interessante a argumentação, relacionou de modo brilhante o filósofo aí sul-coreano, o seu livro Sociedade do Cansaço, com esse tema tão importante. Bom, trouxe mais alguns outros exemplos também em relação a estatísticas e números. Então, em 2022, olha só, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Nós temos aí 17 menções diretas ou indiretas a filósofos e sociólogos das 27 redações que tiveram nota 1000. Por outro lado, em 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, nós temos aí 34 de 37. De novo, né? Muita coisa, muita gente aí usando. Uma outra coisa aqui, né, que antes de fazer um breve comentário aí sobre o uso desse candidato, eh, desses dois repertórios, aqui no caso, casando o repertório, olha só, no mesmo texto, dois repertórios, né? Antes da gente fazer esse comentário, eu também queria trazer uma outra observação importante, gente. A filosofia ela pode ajudar, mas necessariamente ela não tem que ser obrigatoriamente a o único repertório, né? Assim, vocês devem ver isso aí nas suas aulas de redação, que basicamente se pode utilizar referências das mais diversas da cultura pop. Eu não estou dizendo que a filosofia que é a melhor saída não, tá? Só estou dizendo que, uma vez estudando filosofia, você já pode adquirir esse conhecimento já no seu estudo diário, né? Já fazendo ali um estudo direcionado, estratégico, para fazer e para adquirir cada vez mais esse repertório. Nesse caso aí, só quis trazer esse exemplo do ano de 2023 para mostrar como que se relacionaram um sociólogo, no caso Gilberto Freire, com um filósofo aí, o John Locke, tá? Bom, aqui a gente tinha nos desafios para a valorização da herança africana no Brasil, de 11 redações que tiveram nota 1000, 8 abordaram isso. Bom, isso tudo vai estar aí nesse materialzinho que eu vou disponibilizar para vocês, o repertório de filosofia, onde eu vou liberar todas as melhores citações que foram utilizadas desde 2020 até 2024. Eventualmente a gente vai atualizar isso também para 2025. Perfeito? Bom, muito bem, gente. E aí então eu queria começar aqui com vocês eh, um pouquinho sobre efetivamente a filosofia. Queria falar aí sobre a nossa a nossa a nossa disciplina, né, a filosofia também, e depois posteriormente a gente fala um pouco mais sobre a sociologia. E o que eu queria aqui trazer para vocês é algumas questões relacionadas aí à filosofia. Bom, vamos lá. Eh, Como vocês bem sabem, a filosofia ela é uma área do conhecimento humano. Vamos pensar aqui um pouquinho agora junto, né? Vamos lá para o nosso papel. Bom, eh, pessoal, a gente pode. Deixa eu apagar isso aqui, ficou um pouco pequeno. A gente pode pensar junto a respeito da filosofia o seguinte: a filosofia é uma palavra, não vou entrar agora numa discussão muito importante, mas é uma palavrinha que remete à Grécia Antiga. Eu tô falando que eu não vou entrar em polêmica, porque existe uma discussão muito grande de se a filosofia teria surgido mesmo na Grécia. Não vou entrar nessa discussão agora, tá? O objetivo da nossa aula aqui é fazer apenas
uma introdução e falar um pouquinho aqui da filosofia. No caso, a filosofia é a junção de duas palavras gregas. De um lado, nós temos o philos, que é uma espécie de amor. Para o grego, existem três tipos de amor, a gente pode mencionar eles aqui, né? A gente tem, por um lado, o amor que vem de Eros, o amor erótico ligado ao desejo, e o amor incondicional, divino, que é o ágape. Então essas são as duas outras formas. E nós temos aí o philos. Philos é o amor mais no sentido de amizade, tá? E Sofia é a tradução aí para sabedoria, tá? Portanto, o que nós podemos concluir aqui nesse caso é que a filosofia seria uma espécie de amor ou amizade, né, à sabedoria. Muitos traduzem isso como também conhecimento, né? Muitos falam amor ao conhecimento, enfim. Bom, e uma vez sendo isso, a gente pode mencionar que a filosofia é também uma atividade. Em um primeiro momento, a gente pode dizer que seria uma atividade inerente à natureza humana. Todo mundo, e aqui para mencionar Aristóteles, todo mundo tem amor ao conhecimento, todo mundo deseja conhecer alguma coisa. A filosofia também é uma área do conhecimento que busca não conhecimento de forma desordenada, mas de uma forma rigorosa, e que valoriza muito a postura de dúvida constante, né? Sem a dúvida, a gente vai falar disso também durante as nossas aulas, sem o espanto que o desconhecido gera e provoca em cada um de nós, não é possível produzir conhecimento. Portanto, a filosofia é essa área do conhecimento humano que está direcionada ao conhecimento, se aproxima do conhecimento de tal forma como o amor se aproximaria, ou com uma postura amorosa, uma postura aberta ao conhecimento, à sabedoria, pressupondo que essa atividade seria inerente, ou seja, própria do ser humano, que exige um rigor e que pressupõe também a dúvida ou um espanto para que de fato ela possa existir. Belezinha, gente? Bom, e aí eu queria avaliar com vocês aqui uma questãozinha que apareceu em 2024, para que vocês pudessem ter uma noção e uma dimensão do que é a filosofia no Enem, tá? Gente, antes de iniciar, como eu mencionei anteriormente, a filosofia ela se torna obrigatória no Enem a partir de 2009. Vou até colocar isso aqui, ó, junto com a sociologia. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal. Na verdade, assim, ela se torna obrigatória em 2008 e só a partir de 2009 ela passa a ser efetivamente cobrada como, como conteúdo em prova, né? Bom, no caso aqui, é, isso representa uma coisa muito importante para a gente. Primeira coisa, até 2008, talvez tivéssemos poucas pessoas formadas em filosofia, dando aula de filosofia, ensinando filosofia. Isso talvez já mostre para a gente muita coisa. A resistência quase que natural que muitas pessoas têm à filosofia vem nada mais de uma postura de desconhecimento do que a área, porque muitas vezes essa disciplina foi lecionada por pessoas que não dominavam o conteúdo, e você está tendo a sorte e o privilégio de ter acesso a esse conteúdo por uma pessoa que é formada na área. Eh, no meu caso específico, só para mencionar aqui para vocês o que aconteceu com a minha formação, eu tive aulas com um professor que era de educação física e que não era formado em filosofia, por exemplo. E eu não estou brincando, era um professor de educação física,
não desmerecendo, obviamente, a profissão, não desmerecendo essa outra área, mas apenas para mencionar que uma pessoa que não tinha formação na área acabou me dando essas aulas de filosofia, o que inicialmente, inclusive, me fez ter um ódio mortal dessa disciplina. Esse cenário gerou, especialmente para os nossos pais, um desprezo muito grande pela área, né? Eu tenho certeza que os pais de vocês, os parentes mais próximos, desconhecem muito o que possa vir a ser a filosofia. Só assim, a muito custo, a filosofia tem lutado para conquistar o seu espaço no cenário nacional desde então de 2009. Esse ponto já é um ponto muito importante. Não bastasse isso, a partir do ano de 2017, com a reforma do novo ensino médio, né? O novo ensino médio, a filosofia acabou em muitos lugares, né, em muitas escolas, tenho certeza que eu estou falando da sua realidade aí agora, em muitas escolas ela se tornou uma disciplina optativa, uma disciplina optativa. Uma disciplina, portanto, que poderia ser feita, ou na verdade as escolas poderiam decidir se iriam ou não incluir essa disciplina na sua grade. E o que aconteceu na verdade é que ela foi diluída, ela de novo, ela foi passada para outros professores com outras formações, então professores de história, de geografia, mesmo também os colegas da sociologia acabaram, tendo que assumir essa função aí dentro dos seus conteúdos, né. Isso aconteceu largamente aí pelo país. Isso representou mais um duro golpe, né, então desde 2017 até atualmente aqui, até 2000 a gente pode colocar até mesmo os dias atuais, né, até mesmo aqui 2025, o que a gente tem são pessoas, alunos aqui no caso, né, vocês, não tendo acesso a uma formação devida de filosofia para encarar uma prova como essa do Enem. E aí por isso eu trouxe essa questãozinha aqui para a gente pensar junto. Olha só, como que alguém que não tem uma formação muito consolidada de filosofia pode encarar essa questão? Olha só, vamos ler comigo. Aqui eu faço questão, antes de ir para o comando, a gente lê mesmo os textos. Ó, o empirismo moderno, texto um aí, diz o seguinte: o empirismo moderno foi em grande parte condicionado por dois dogmas. Um deles é a crença em certa divisão fundamental entre verdades analíticas ou fundadas em significados independentemente de questões de fato e verdades sintéticas, ou fundadas, em fatos. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata. Vamos passar aqui para o segundo texto para vocês terem uma noção da dificuldade. Bom, o texto 2 diz: teses. 1. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. A segunda tese, né? Tese 2. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. E, tese 3. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. Texto aí do Rudolf Carnap, né, um filósofo, e o primeiro texto do Quine. Bom, o comando da questão diz o seguinte: ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes em relação ao. Olha que dificuldade essa questão. E pensa comigo se, tendo uma formação deficitária, né, uma formação que não foi suficiente em filosofia, a gente conseguiria resolver essa questão. Olha lá, a alternativa A diz o seguinte: estatuto epistemológico da linguagem. Alternativa B, alicerce estruturante da realidade. Alternativa C, conteúdo essencial da metafísica. Alternativa D, princípio constitutivo da ontologia. E alternativa E, domínio reflexivo da estética. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa questãozinha aí que a gente acabou de ler junto, a gente não vai resolver ela agora. O objetivo aqui não era esse, ao mostrar essa questão para vocês. Essa questãozinha, ela foi a mais difícil. Ela teve o índice, né, mais difícil de humanas.
desde 2009. Salvo engano, foi 2009 ou 2014. Posso estar fazendo confusão aqui agora. Ou seja, as questões, na verdade, de filosofia quase sempre e frequentemente são aquelas questões mais difíceis, né, da, da prova de humanas. É muito importante que você domine bem esse conteúdo, muito importante para o seu desempenho. Se a gente for parar para pensar, a prova de humanas tem 45 questões, né? Dessas 45 questões, o que a gente tem são geralmente 8 de filosofia e mais 8, geralmente, também de sociologia, que é uma média, obviamente, né? Totalizando aí, portanto, 16 questões, tá? 16 questões. Bom, é muita coisa para você ignorar, ser liviano assim, né? Sem efetivamente se dedicar a esse conteúdo. Bom, vou dar aqui a resposta. Você deve estar ansioso por aí, né? A alternativa correta é essa aqui, ó, Estatuto Epistemológico da Linguagem. Nós não vamos explicar essa questão agora, tá, gente? Não é o objetivo disso. Por outro lado, eu queria trazer uma outra questãozinha aqui para vocês, que é essa sim a gente vai resolver junto, para te mostrar um pouco do meu trabalho e de como que eu tenho atuado aí nesses últimos anos na preparação dos meus alunos aí para a prova do Enem. Bom, no caso aqui específico, a gente tem um texto do Aristóteles. Diga-se de passagem aqui também, tá, gente? Vale a pena já mencionar isso para vocês. Aristóteles é o filósofo. O filósofo, tá, gente? O tema de filosofia que mais aparece é ética. No caso aqui específico, Aristóteles é o filósofo que mais aparece com 21 questões. Somando tudo, tá, gente? Na verdade, assim, mesmo na primeira aplicação, ele é o que mais aparece. Mesmo nas segundas aplicações, ele também é o que mais aparece. E mesmo também no Enem PPL, o Enem aplicado aí para pessoas privadas de liberdade. Nesses três aqui, Aristóteles é o filósofo que mais aparece. Quase todo ano aí ele tem aparecido. Perdão, quase todo ano ele tem aparecido, tá? Demonstrando aí que se trata de um filósofo muito importante. Mas por que eu quis trazer essa questãozinha aqui para você? Eu quis trazer essa questão porque ela valoriza muito o meu trabalho. Assim como outras questões que a gente poderia mencionar aqui, não existe adivinhação, não existe uma bola de cristal aqui para que eu possa consultar e saber quais são essas questões, tá? É muito trabalho mesmo para fazer uma leitura da prova e conseguir entender aquilo que é esperado de você, né? Candidato, aluno que se dedica, que estuda para essa prova. Bom, no caso aqui específico dessa questão do Aristóteles, nós temos o seguinte, olha só. No excerto, ou seja, e no trechinho, encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo representadas pela. Bom, e aí vamos lá no texto para ler um pouquinho, que diz o seguinte: o corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir num homem. Então, o que a questão está te falando? A supremacia, né? O poder pode residir em um homem, pode residir na minoria. Então, vamos colocar aqui poucos e em todos, tá? Então, a gente tem aí que ou o poder pode ser de um, ou pode ser de poucos, ou pode ser de todos. Bom, sempre que um ou a minoria ou todos governam, tendo em vista o bem comum, essas constituições são justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o um, a minoria ou todos, estabelece-se um desvio. O que Aristóteles está dizendo aqui é que a gente tem como classificar as formas de governo pela quantidade ou pela qualidade. Um governo que busca o bem-estar, vamos colocar assim, que busca o bem, ou então um governo que faz o mal, tá? E aí, para fechar essa continha aqui, ó, para fechar essa continha, vamos pensar aqui junto, ó, fazer aqui um quadrinho aqui bonitinho para você. Para fechar essa conta, a gente tem o seguinte:
qual governo seria o governo que promove o bem, mas que é o governo de uma pessoa. E aí a gente tem a monarquia. Vou colocar aqui mesmo de preto. Vou colocar aqui assim, a monarquia. A monarquia é essa forma de governo onde um governa visando aí o bem-estar comum. Se a gente tivesse uma pessoa apenas governando para fazer o mal, para fazer, como Aristóteles fala ali no texto, desviar desse poder, a gente teria uma espécie tirana de governo, a tirania. Se a gente tivesse aí um bom governo de poucos, a gente teria uma aristocracia. E se a gente tivesse um mau governo de poucos, a gente falaria, portanto, de uma oligarquia. Se a gente tivesse um bom governo de todos, a gente teria a democracia. Aqui vai ter um ponto de atenção. Vou até colocar uma exclamaçãozinha aqui, que já que a gente vai falar disso. E por outro lado, se a gente tivesse um mau governo de todos, a gente teria a república. Vou deixar outro pontinho de exclamação aqui também. Bom, gente, por que eu trouxe isso para vocês? Olha só, para que vocês conheçam um pouco do meu trabalho. Ano passado, às vésperas aí da prova do Enem, do primeiro dia da prova de Ciências Humanas e de Linguagens, eu sempre costumo fazer com os meus alunos no presencial, nas escolas onde eu leciono, o seguinte formato. Nós trabalhamos aí com 15 aulas e fazemos uma revisão, a primeira revisão, ao final de junho, depois mais 15 aulas, da aula 16 até a aula 30, às vésperas do Enem, e aí eu faço uma segunda revisão, repassando todos os conceitos mais importantes da filosofia, para que os alunos fixem esses conceitos e possam recordar deles na hora da prova. Bom, o que acontece, gente? Eu quis trazer essa questão porque numa dessas revisões, especificamente aqui na segunda revisão que foi feita no final do ano passado, eu trouxe justamente aqui esse slide, né, que eu que eu usei nessa revisão para facilitar aí a, para tornar a aula mais dinâmica, né, e tornar ela mais proveitosa, para que os alunos pudessem compreender muitos conteúdos aí de forma rápida, depois acabei deixando disponibilizado. E aí, como vocês podem ver, ó, nesse projeto Enem de 2025, tá aí, ó, no slide, as formas de governo que nós abordamos em sala. Esse slide aí é um slide que cobre todo o conteúdo de filosofia, e aí então eu disse para os alunos justamente isso, olha só, exatamente como a questão acabou de nos cobrar, é, com a atenção que eu ia chamar aqui para vocês no que diz respeito a isso aqui, ó. A questãozinha do Enem, ela diz que a democracia era uma fonte, era uma forma de governo boa. Já a república é uma forma corrupta, e aqui no caso a gente tem essa tradução, né, de politia. E aí então eu trouxe isso assim, isso não interfere tanto na compreensão do aluno, mas no caso, só para mencionar que não existe realmente adivinhação, o que existe é preparação, é dedicação, é foco, é acompanhamento, é revisão, é fazer muitas questões, é prestar muita atenção nos conteúdos, nos conceitos que serão trabalhados, que não vai existir aí mistério para ter um bom desempenho em prova. Perfeito, pessoal? Bom, da minha parte eu agradeço muito a atenção de vocês. Gostaria que vocês se sentissem à vontade para me seguir pelas redes sociais, indicassem para os demais colegas, para aqueles que gostariam de ter uma boa preparação, mas eventualmente não conseguem arcar com os custos de um curso pago para a preparação do Enem. Então vai ser um prazer poder acompanhar todos vocês aí nesse processo. Tudo bem? Desejo aí a todos uma excelente preparação nesse ano de 2026. Podem contar comigo para o que precisarem, vai ser um prazer ajudar. Tudo bem? Bom, no caso aqui então, deixa eu só ver aqui.
Bom, gente, é isso então. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eh, Fiquem à vontade para acompanhar o meu trabalho pelas redes sociais, para seguir aqui pelo, pelo YouTube essas aulas, para compartilhar essas aulas também. eh, E nos vemos aí muito em breve, num próximo encontro, para falarmos já do início da história da filosofia com o pensamento mitológico e, na sequência, com os pré-socráticos.